As garrafas, em primeiro lugar, tem que ser tirado o lacre de cima, que logo aparece onde está a rolha, aqui. E com esse saca-rolha, que é muito prático, vamos tirar a rolha automaticamente. Se você não tiver esse saca-rolha, pode ser o saca-rolha de alavanca ou outro tipo de saca-rolha que mais lhe agrada. Então, aqui está o vinho tinto e daqui a pouco nós vamos mostrar a seleção de taças que se usam para degustação de vinho tinto. No caso do vinho do Porto, que aqui é um Porto comum, rubi, nós temos que tirar primeiro o lacre de cima, que vai ajudar a tirar um pouco do chumbo, e vamos puxar esse chumbo então, porque esta rolha é daquele tipo de encaixe, não precisa de saca-rolha. Com a mão, numa simples volta, nós tiramos. Então, o vinho já está aberto. No caso do vinho branco, o processo é o mesmo que o tinto. Vamos tirar a tampinha, pegar o saca-rolha, e nós fazemos uma olfação na rolha exatamente porque ela já traduz uma parte dos aromas que nós vamos encontrar nesse vinho. E se o vinho estiver estragado, avinagrado, ou com algum problema de rolha, você já sente cheirando a rolha. Ela tem que ser neutra. E o aroma que a gente encontra aqui tem que ser o aroma que nós vamos encontrar no vinho. A gente puxa e logo aparece a gaiola com a rolha. É importante saber que essa gaiola se retira dando-se 6 voltas aqui neste arame. E em seguida, seguramos a garrafa, seguramos a rolha, apertado, e giramos a garrafa lentamente. É a garrafa que deve ser girada para que a rolha saia na mão sem derrubar nada do espumante na mesa. Mesmo processo. E por ser um espumante, nós então vamos iniciar o serviço começando pelas taças de espumante para que nós não percamos estas borbulhas que aqui estão. O universo das taças de espumante evoluiu muito ultimamente. Até 20 anos atrás, nós conhecíamos esta taça grande, que era utilizada muito em todas as cerimônias que a gente participava, principalmente para os brindes festivos de banquetes ou de casamento. Mas notou-se que o uso dessa taça fazia com que as espumas, as borbulhas, logo fossem embora. Então, a grande riqueza do espumante é exatamente as suas borbulhas. Daí nasceu a taça flauta, a taça comprida, que nós temos que utilizá-la até um certo volume que eu vou mostrar de serviço, para mantermos o máximo o gás aqui dentro dessa taça. O serviço de uma taça float, como todas essas que estão aqui expostas, com diversos designs diferentes, algumas extremamente delgadas, pequenas e delicadas, e outras já bem mais compridas, como o exemplo dessa que eu tenho aqui na mão, é muito fácil de ser feito com espumante. Você deve pegar a garrafa, deitar a taça e deitar a garrafa junto à taça e lentamente você vai servindo e levantando a taça aos poucos para que não haja nenhum desperdício de espuma, para que aquilo não escorra na mesa, que é muito comum nós vermos as pessoas abrirem espumantes e na hora do serviço da taça faz aquilo escorrer tudo. Notem a beleza da apresentação do pelage. Pelage nada mais é do que esta efervescência, é a saída destas bolhas que estão saindo desse espumante, aliás. Este é um espumante brasileiro, produzido em Santa Catarina,
e um rosé de um tom maravilhoso. Na degustação dele é muito fácil. A visão em primeiro lugar, os aromas. Nota-se aqui aromas de frutas cítricas e depois partimos para a degustação. Os copos são sempre mais delgados e a boca ligeiramente mais fechada. Isto porque eu necessito que, mesmo que ele seja bojudo embaixo, a boca seja fechada, porque nos vinhos brancos a primeira essência que se busca é a complexidade dos seus aromas. E sendo a boca do copo fechado, os aromas se concentram muito mais, não se perdem, como por exemplo, num copo extremamente aberto como esse. Eu não preciso de tanto oxigênio dentro do copo para que o vinho branco libere o seu aroma. Pegando-se uma taça de vinho branco, vamos fazer um serviço e servir até uma quantidade razoável. Quando começa o copo a estreitar, para que eu possa girar este copo, fazer entrar o oxigênio e o oxigênio liberar o aroma do vinho. Ao liberar o aroma do vinho, eu coloco meu nariz nesta parte mais fechada e posso sentir todos os aromas, neste caso, de uma mineralidade tremenda. Este é um Muscat de Sèvres-Maine, da França, que tem estas características. No caso dos vinhos tintos, é onde existe a maior opção de taças e cálices disponíveis no mercado. E não é por menos que o vinho tinto representa 85% de todo o consumo mundial de vinho. Os vinhos tintos necessitam oxigenar. Os vinhos tintos devem respirar. Os vinhos tintos não liberam o seu buquê, que é o conjunto da personalidade da fruta que deu origem a ele, daquela uva, e mais os aromas secundários que esse vinho adquiriu através do envelhecimento em madeira. Os vinhos tintos necessitam muito de oxigênio. E, para tanto, os seus copos são bem mais largos, são bocas abertas, são muito grandes. E a gente deve servir sempre uma quantidade menor, porque eu necessito que o oxigênio entre dentro do copo e, ao movimentá-lo, eu consigo fazer com que todo o buquê, com esses aromas magníficos que os vinhos tintos têm, possam se liberar. Então, pegando, por exemplo, uma taça, a maior do conjunto que temos de apresentação para vinho tinto, vamos servir um vinho tinto nacional, o Cuvée Giuseppe da Miolo, numa altura onde o vinho, ao bater, já consegue oxigenar pelas borbulhas que estamos vendo. Esta é a quantidade ideal que deve ser servida. Sempre 1/3 para baixo da quantidade. Eu necessito de movimentação. Tenho que fazer isto constantemente. Precisamos de oxigênio. Experimente fazer uma prova com o vinho parado, sem estar em movimento. Faça a olfação e você vai sentir um determinado aroma. Quando você o movimenta e entra oxigênio, os aromas se alteram. Aparece um aroma secundário, terciário, aroma de outras frutas, aromas de baunilha, principalmente, se o vinho passou pela madeira. É necessário um copo grande para que você deguste vinho tinto. Caso você não tenha nenhum copo deste, então não há problema nenhum de passar esse vinho tinto para uma jarra, porque na jarra você oxigena bem o vinho de uma só vez e depois pode servir em copos menores. Nós temos uma taça própria para este vinho, desenhada pelo arquiteto português Cisa Vieira. Essa taça foi concebida para, embaixo, termos uma concentração forte de oxigênio e em cima muito fechada para o aroma. Ela é uma evolução da taça tulipa,
A taça que todo técnico, todo enólogo, todo engenheiro agrônomo, todo técnico de laboratório vinícola usa. Esta é a taça oficial, que é a mais recomendada pela Organização Internacional dos Vinhos para se fazer uma prova técnica. Como aqui não é o caso, nós recomendamos sempre o consumo do vinho em família, em uma festa, em uma alegria, mas caso você queira marcar uma degustação técnica, procure usar sempre este tipo de copo, porque este é o ideal. E aqui no vinho do Porto, nós tiramos a rolha e servimos também uma quantidade que não seja muito, que vá até quando comece a curva do copo a subir, que também deve dar 1/3 do volume. Este copo tem uma particularidade só dele. Há um espaço aqui para você encaixar exatamente o seu dedão. Você põe aqui assim e aí pode girar, fazer a olfação e sentir todos esses aromas. Não se esqueça, na degustação de cada vinho ou na troca de um vinho por outro, água é fundamental. Não deixe nunca de tomar água numa prova de vinho ou numa refeição onde o vinho é servido. Por quê? Em primeiro lugar, ajuda a limpar a boca para preparar para um novo sabor. Segundo, ajuda muito na digestão e ajuda muito ao fígado na hora que ele for sintetizar e absorver todo o álcool que os vinhos têm. Água é fundamental. Para cada taça de vinho que você tomar, tome uma taça de água. E não se esqueça, se você for dirigir, não beba. Saúde!